ativo para mitigar stall dinâmico em turbinas de eixo vertical. Trabalho que foi desenvolvido por mim e pelos meus orientadores, o Renato Mioto e o professor William Wolff. É o trabalho que a gente fez aqui na FEM. Então, para começar, falar sobre o tema principal, um pouco sobre o tema principal dessa apresentação, que é o fenômeno de stall dinâmico. E ele acontece quando a gente tem aqui um aerofólio que está submetido a um movimento transiente. E quando o ângulo de ataque efetivo desse movimento passa do ângulo de stall estático, a gente tem aí a separação da camada limite e a formação do vórtice stall dinâmico, que caracteriza esse problema. E a grande questão do stall dinâmico é que a formação desse vórtice induz um carregamento aerodinâmico instável e carregamento forte na superfície do aerofólio, e isso pode ser bastante prejudicial para os dispositivos aí que estão sujeitos a esse tipo de problema. Todos os dispositivos que têm aerofólios que estão aí submetidos a esse tipo de movimento transiente. Então, muito por conta disso, grandes esforços de pesquisa que têm sido feito ultimamente para tratar stall dinâmico tem tido bastante foco na questão do controle para stall dinâmico. E quando a gente fala de controle para stall dinâmico, a gente quer duas coisas que são principais: melhorar a performance aerodinâmica e suprimir a separação do escoamento. Eu trouxe aqui alguns exemplos da literatura. A gente consegue ver aqui que isso pode ser feito por diversas formas diferentes, dependendo aí do mecanismo principal de separação da camada limite. A gente tem aqui, por exemplo, por número de reinos relativamente altos, a separação da camada limite está muito associada ao estouro de uma bolha de separação laminar. Então, você consegue prevenir aqui a separação, excitando a camada limite na frequência de ressonância dessa bolha. Aqui a gente tem frequências extremamente altas, na ordem de 50, que você consegue suprimir a separação. Aqui por meio de um jato de sucção e assopro. Existem maneiras passivas de fazer isso também. Aqui eu estou trazendo para um caso semelhante a esse, onde você projeta aqui uma cavidade no leading edge do aerofólio. Essa cavidade que vai excitar modos de Roster. A geometria dessa cavidade ela é feita para excitar frequências da bolha de separação luminar, e isso acaba prevenindo que ela estoure e se mantenha o escoamento colado. E também tem outras formas de fazer isso, como, por exemplo, você varia o ângulo de ataque dinamicamente do seu dispositivo para prevenir aí que você passe do ângulo de stall estático e separe a camada limite. No nosso caso aqui, a gente vai estar focando no stall dinâmico em turbinas de eixo vertical, que é esse dispositivo que eu estou trazendo aqui. Essa é uma turbina eólica um pouco diferente das turbinas tradicionais, porque, nesse caso, o eixo de rotação da turbina é perpendicular ao. A turbina gira aqui, vendo por cima, no eixo paralelo, perpendicular. Então, por conta dessa variação aqui da turbina, ela vai estar submetida a uma variação de ângulo de ataque e vai sofrer stall dinâmico. Para a gente poder simular isso aqui, a gente vai usar um método numérico, né? A gente vai utilizar as equações de Navier-Stokes na forma compressível. E para incluir os efeitos de movimento, o que a gente faz é incluir as forças de Coriolis e as forças centrífugas no lado direito da equação de quantidade de movimento e também na equação da energia total. Então, para simular esse setup aqui, que no nosso caso é uma turbina simplificada, eu estou mostrando aqui 3 pás, mas no nosso caso que a gente vai simular tem apenas uma. A gente utiliza essa metodologia, a gente resolve as equações com o método de LS implícita, que a gente não usa o modelo submalha, a gente aplica um filtro de alta ordem para dissipar as instabilidades numéricas e os números de ondas maiores. A gente usa esquemas de sexta ordem para discretização espacial. E para marcha no tempo, a gente usa um esquema híbrido. Perto do aerofólio, a gente usa um método implícito, segunda ordem. E longe do aerofólio, é um método Runge-Kutta de quarta ordem, para avançar a solução no tempo. Aqui eu estou trazendo só um exemplo aqui da malha que a gente usa, uma malha regular, bem comportada, uma malha estruturada. A nossa simulação, a gente está trabalhando no regime tradicional, então o nosso número de reinos, que é na base com base na velocidade de rotação da turbina, é da ordem de 50.000.
Essas turbinas, normalmente, elas operam em regimes incompressíveis. Então, como nossa metodologia é compressível, a gente está usando um número de Mach aqui bem baixo, cerca de 0,025, para manter o escoamento no regime incompressível. É, Ao longo do span, a gente está utilizando condições de contorno periódicas, então a gente está usando um span aqui de 0,4, que garante que a gente resolve todos os números de onda que surgem aqui no nosso escoamento. A gente fez um estudo de, de efeito de considerar diferentes tamanhos de span e viu que esse cara aqui conseguia resolver todas as nossas instabilidades. A gente foi de 0,1 até 0,8. Aqui, para ser breve, eu só estou mostrando os resultados diretos do caso que a gente está considerando. Nosso aerofólio é um NACA 0018, um aerofólio bem espesso. E a gente está considerando, como eu falei, uma turbina de eixo vertical com única pá, um raio de rotação aqui de 2 cordas e meia. E o tip speed ratio, né, que é a razão entre a velocidade de rotação e a velocidade do escoamento livre, é da ordem de 3. Então, a velocidade de rotação é 3 vezes mais rápida do que a velocidade do escoamento livre. E esses são parâmetros que a gente selecionou porque são parâmetros que foram utilizados na literatura que a gente tem comparativos, né? Então, para essa turbina, a principal métrica que a gente tem para performance dela é o coeficiente de torque, que vai ser aqui um momento, né, dos esforços aerodinâmicos em relação ao eixo de rotação. Eu estou trazendo aqui, tipo assim, qual que é o grande problema dessa turbina? Como ela está submetida ao fenômeno histórico dinâmico, como a gente pode ver aqui a gente está vendo a evolução temporal da turbina, ela começa aqui em 0 graus, no azimuth zero, que a gente está definindo, e quando ela vai aqui contra o vento, você tem a variação de ângulo de ataque, e ocorre a separação da camada limite, formam esses grandes vórtices aqui, e eles induzem um arrasto aerodinâmico muito grande na turbina, que seria uma força nessa direção. Isso acaba fazendo com que o torque, o nosso coeficiente de torque, seja negativo. E aqui a gente está considerando um torque negativo contrário ao movimento. Então, a gente consegue ver aqui claramente que essa turbina aqui, toda vez que aquela rotação, ela estaria perdendo velocidade. Então, a longo prazo, ela não conseguiria produzir energia. Ela viria a parar. Então, esse é o grande problema que a gente está tentando resolver aqui nesse estudo. É como que a gente vai suprimir esses vórtices e fazer com que essa turbina produza energia. A gente quer torques positivos, que seriam aqui o cor preto. Então, primeiro a gente vai dar uma olhada aqui no escoamento, como que se desenvolve o histórico dinâmico nesse caso. A gente vê que, primeiramente, a gente tem desenvolvimento de escoamento reverso aqui na parte traseira do aerofólio, um aerofólio bem grosso, então tem um gradiente de pressão bastante adverso aqui. Isso gera uma camada de cisalhamento que vai gerar instabilidade de Kelvin-Helmholtz aqui na camada de cisalhamento, como a gente pode ver. Essas instabilidades de Kelvin-Helmholtz vão começar a se juntar, e a gente consegue ver aqui que toda vorticidade negativa aqui, pela cor azul, começa a ser acumulada para formar o nosso vórtice dinâmico. A gente vê aqui também que a gente ainda tem instabilidade de Kelvin-Helmholtz aqui ao longo da camada desses elementos, que vão acabar alimentando aqui o crescimento do vórtice. E quando esse cara chega perto do trailing edge, para manter a circulação aqui, ele induz a formação de um grande vórtice de trailing edge também. Então, esses caras aqui são os que a gente está querendo evitar. E para fazer isso, no nosso objetivo de controle, o que a gente precisa é minimizar aqui o acúmulo de vorticidade na região traseira da pá. E para ter uma ideia de como a gente vai fazer isso, a gente vai partir mão de uma análise linear, considerando como a gente vai forçar o escoamento, a gente vai partir das equações de Navier-Stokes linearizadas na forma forçada delas. E aí aqui a gente consegue aplicar uma transformagem de Laplace e uma transformagem de Fourier na direção do span, que é realmente periódica, né? E aí a gente consegue expressar o operador de Navier-Stokes discreto linearizado em função de um escoamento base, de um estado base, das suas derivadas no espaço, em x e y. É derivada em z também, mas como a gente aplicou a transformagem de Fourier em z, vai ser o número de onda aqui em z. E aqui a gente vai estar considerando como estado base o nosso escoamento com um esforço na direção tangencial igual a zero. Então, a gente consegue escrever aqui esse sistema que era contínuo na forma discreta, depois de aplicar a transformagem de Laplace, transformagem de Fourier. E a gente consegue, então, aqui isolar o Q, que seria a resposta do sistema em função da força, que é uma equação algébrica agora. E a gente define aqui, nesse cara, o nosso operador resolvente,
que é o que vai dar para a gente o nosso insight de controle. Uma vez que a gente tem esse operador, a gente consegue fazer uma decomposição de valores singulares do operador resolvente, e ele vai dar aqui para a gente os termos, a forma ótima que a gente consegue forçar o sistema e a resposta ótima em termos de ganho de energia. Aqui, como a gente está fazendo uma análise linear, no caso que tem movimento, é importante enfatizar aqui que a gente tá assumindo algumas coisas, né? A primeira delas é que a gente está assumindo que o escoamento base é praticamente estático em relação à escala de tempo das nossas estabilidades dominantes. Isso é importante para esse tipo de análise. E também a gente vai partir mão aqui de um framework, que é do resolvente descontado, o Discounted Resolvent, em que a gente consegue não fazer, tipo, não, a gente não está interessado no análise em tempo finito, em tempo assintótico, porque como nosso escoamento base varia, a gente vai analisar ele só para pequenas variações, e a gente consegue fazer isso por meio do resolvente descontado, né, que a gente chama. Então, como o primeiro resultado aqui da nossa análise linear, a gente tem um operador linear que representa as equações de Navier-Stokes linearizadas, a gente pode fazer uma decomposição em autovalores dele aqui, e aqui eu estou mostrando o espectro. Os autovalores vão ter uma parte real e uma parte imaginária. A parte imaginária vai estar relacionada com as frequências dessas instabilidades, desses modos, e a parte real, a taxa de crescimento dela, que a gente está plotando aqui. Eu já estou convertendo aqui a frequência para número de Struble. O número de Struble aqui sempre vai ser com base no velocidade free stream na corda. E aqui a gente consegue perceber e avaliar a nossa primeira, a nossa, o que a gente está assumindo, né? Que o escoamento base é muito lento em relação às instabilidades. A gente consegue ver que o que a gente está assumindo aqui é ok. Nossa estabilidade dominante aqui é da ordem de Struble 17, e o nosso Struble do movimento é da ordem 0,2. Então a gente tem aqui uma estabilidade que é 85 vezes mais rápida do que a variação do escoamento base. Então a gente pode considerar que o escoamento base é praticamente parado em relação à escala de tempo das estabilidades. E uma segunda observação importante que a gente tira aqui desses resultados é que a gente tem duas classes principais de modos instáveis aqui para o nosso escoamento. Aqui eu estou marcando em verde e em roxo. Em verde, a gente tem modos que acoplam a camada de cisalhamento, que se forma aqui perto do trailing edge, com a esteira. E em roxo, a gente tem modos que são praticamente exclusivamente modos que respondem na camada de cisalhamento. Isso é importante para a gente porque a gente está querendo prevenir acúmulo de vorticidade aqui nessa região do aerofólio. Então, modos que transportam qualquer instabilidade aqui para a esteira vão ser os modos que a gente vai querer excitar. Mas como eu estava falando, tipo, isso aqui é a resposta do sistema natural. A gente quer analisar em um tempo finito a resposta do nosso sistema forçado. Então, para isso, a gente olha para a norma do operador resolvente, que é aquele operador que tinha resolvido, que eu tinha mostrado anteriormente. Isso aqui, para quem lembra lá de controle, é praticamente um diagrama de Bode do nosso sistema, onde a gente tem aqui um ganho em uma norma de energia, em termos de frequência. E o que a gente pode ver aqui é que para uma faixa de frequências aqui, de a partir de Struble 5, mais ou menos, a gente tem ganhos positivos. Então, essas instabilidades aqui são as que vão ser mais amplificadas se a gente forçar o sistema. E aqui que entra a sacada do resolvente, que é, como o nosso sistema é instável, a gente introduz um amortecimento artificial nesse sistema para poder fazer análise em tempo finito. E como que funciona isso? Vocês podem notar que tem diferentes níveis de amortecimento que estão dados aqui pelo nosso ômega lambda R. E como que funciona isso? Se eu tenho um sistema instável e eu forço ele, o crescimento dele no tempo de energia no tempo vai ter um crescimento exponencial. A energia vai aumentar para sempre se o sistema é instável e ele vai aumentar aqui na ordem do seu alto valor mais instável. Mas se eu considerar esse sistema amortecido pelo amortecimento dimensionado pelo alto valor mais instável, você vê que a energia satura. Mas qual que é a grande sacada aqui? De um tempo finito, a resposta de energia do sistema descontado é a mesma do sistema não descontado. Então, o que a gente consegue interpretar disso aqui é que a gente pode utilizar a resposta do sistema descontado como uma resposta do sistema natural até um tempo finito.
a gente consegue ver aqui que, nesse caso aqui, a gente teria que o nosso sistema descontado representa o crescimento transiente do sistema instável até um tempo finito aqui, de mais ou menos, sei lá, um segundo. Então, variando o nosso parâmetro do discount aqui, que a gente está apresentando esse φ, a gente consegue ver o ganho do nosso sistema até diferentes intervalos de tempo. Aqui a gente vai analisar só para pequenos intervalos, 33, 34, 35, 36. E a gente consegue ver aqui que em pequenos intervalos a gente tem ganhos significativos aqui em termos de energia. Mas o ganho aqui para a gente não seria o mais importante, como eu falei antes. A grande questão é a gente saber qual que é a forma da resposta dinâmica desse sistema. E qual que seria, o que que a gente consegue aproveitar da interpretação dos modos em termos de esforço de controle. E aqui, aquela nossa interpretação dos modos se confirma. Como a gente pode ver aqui, eu tenho um painel que mostra que a resposta do sistema linear para diferentes frequências de atuação. Estou mostrando aqui os modos de força em ótimo, em laranja e preto, e os modos de resposta em vermelho e azul, para diferentes frequências de atuação. E aqui a evolução temporal é dada variando o parâmetro de discounting, e a gente consegue ver a evolução do sistema. Lembrando que a nossa análise é feita em 30 graus, a gente consegue ver a resposta do sistema até 33, 34, 35, 36 e 40. E o que a gente consegue perceber de evolução desses modos é que, a gente forçando aqui com frequências baixas, a gente vai conseguir excitar as instabilidades que almejamos na camada de cisalhamento, elas vão recolar localmente aqui o escoamento, e toda a vorticidade que a gente adicionar aqui vai ser transportada com eficiência aqui para a esteira. Então a gente vai prevenir o acúmulo de vorticidade aqui no trailing edge. Se a gente for forçar com frequências bem mais altas, a gente consegue ver aqui que, independente do tempo que eu estou considerando aqui, até 10 graus de variação de deslocamento da nossa pá, a resposta fica limitada aqui ao trailing edge. Então isso aqui não é a resposta que a gente quer. Então, a grande conclusão que a gente tem da nossa análise linear é que essas frequências mais baixas vão ser positivas para prevenir aquele acúmulo de vorticidade perto do trailing edge, e essas frequências mais altas é, não vão conseguir ser advectadas para a esteira. Então, com base nesses resultados aqui, a gente vai partir agora para voltar para a análise, para a nossa LS. A gente mencionou aqui um atuador no leading edge, que aí todas as perturbações que a gente introduzir aqui no leading edge vão forçar aqui mais ajustante, a montante, ajustante, não sei, o nosso ponto de força em ótimo. E a gente vai colocar aqui frequências que a gente encontrou lá na nossa análise resolvente e analisar o desempenho da nossa pá, da nossa turbina com essas frequências. Então, eu trago aqui um compilado, né, desses resultados, onde mais ou menos em roxo aqui a gente tem tanto a força tangencial, né, para diferentes posições da pá. Lembrando que aqui a gente está definindo a força tangencial como uma força sempre na direção do escoamento. Então, a força tangencial positiva está correlacionada com o torque positivo, o que é bom para a gente. Então, a gente vê aqui que o caso baseline, a gente tem uma força tangencial que fica negativa aqui, mais ou menos depois de 90. Por consequência, que o nosso torque fica negativo. A gente vê que frequências muito baixas, realmente, a gente não tem ganho nenhum em termos de torque ou de força tangencial. A gente começa a aumentar a frequência aqui para próximo de Truro 4, onde a gente já tinha um modo instável lá, que acoplava com a esteira. A gente vê aqui um ganho significativo aqui de força tangencial e de torque, mas que a gente ainda tem uma reversão do sinal do torque. Então, a partir de mais ou menos aqui 100 graus, a gente estaria perdendo energia. E quando a gente chega aqui perto de 8 e 16, a gente tem a resposta realmente ótima da nossa pá. Ela vai conseguir produzir energia aqui por mais ou menos 180 graus. E aumentando ainda mais essa frequência, a gente vai começar a excitar modos apenas de camada de cisalhamento. A gente consegue ver que o desempenho começa a diminuir. 24 já cai um pouco, já fica na ordem do 4. 40 já diminui mais ainda. E se a gente aumentar ainda mais a frequência de forcing para 60, a gente vê que o desempenho é praticamente o mesmo do caso baseline. E para ver isso em prática, estou trazendo aqui a resposta agora da simulação não linear. A gente tem aqui o caso baseline, o caso com Struro 8 e o caso com Struro 20. Eu queria que vocês focassem bastante nisso aqui. A gente vê que realmente os vórtices que a gente está introduzindo aqui, eles são advectados de maneira eficiente pela esteira, prevenindo aqui o acúmulo de vorticidade, enquanto que quando a gente aumenta a frequência, você tem um acúmulo ainda de vorticidade aqui, começa a ter um pareamento de vórtices que vai ser prejudicial.
Por isso que essas frequências mais altas não produzem um desempenho tão bom quanto as frequências menores. Vou deixar o vídeo aqui tocar. Você vê que a gente não tem mais esse grande Voice Trailing Edge no caso de True 8, e ainda tem aqui um Voice Trailing Edge no caso de True 20. Para ver melhor aqui a resposta na nossa simulação 3D, trazendo aqui um render de critério Q com colorido por coeficiente de pressão. A gente vê aqui que no caso baseline, a gente tem um grande vórtice. True 8, a gente preveniu a formação desse cara. E nos casos com frequência maior, True 24 e True 40, a gente vê aqui uma resposta bem significativa na camada de cisalhamento, como que a gente estava prevendo lá na análise linear. E a gente vê aqui para as frequências maiores, a gente ainda tem a formação de um vórtice stall dinâmico e de um vórtice trailing edge, e por isso que esses caras não performam tão bem com desempenho aerodinâmico. E como a gente está falando sempre de forças, para a gente analisar aqui perto do aerofólio, estou trazendo aqui a distribuição do CP, agora só para 3 casos, baseline, True 8 e True 24. No baseline aqui, a gente consegue ver que tem aqui a adversão do vosso de linha edge, a formação do vosso trailing edge. E nos casos atuados, além da gente prevenir a formação aqui do vosso store dinâmico e do vosso trailing edge, a gente consegue ver que a gente consegue manter a sucção, um pico de sucção no leading edge por muito mais tempo. E isso acaba resultando no que a gente observou, que era um empuxo na pá. Então isso aqui é bastante positivo para a gente. Então, e isso que explica aquela grande melhoria aerodinâmica que a gente viu anteriormente. E agora, só para trazer aqui um comparativo do caso baseline que a gente tinha com o nosso melhor caso atuado, a gente consegue ver aqui que agora a nossa turbina consegue produzir energia aqui de uma faixa aqui de posição azimutal de 60 até mais ou menos 180, enquanto que o caso baseline aqui a gente praticamente não conseguiu produzir energia. Então, acho que estou chegando aqui para o final da apresentação. As grandes conclusões que a gente encontrou nesse estudo é que o sucesso da atuação é explicado pela análise linear, por conta daquele acoplamento dos modos entre a camada de cisalhamento e a esteira, que consegue transportar a velocidade para a esteira e prevenir o acúmulo de velocidade no trailing edge, que aquilo ali vai alimentar o vórtice dinâmico. E uma coisa que a gente analisou também é que, calculando aqui o coeficiente de trabalho da turbina e o coeficiente de trabalho do jato, quantificando a energia produzida pela turbina e a energia que a gente precisa introduzir para o escoamento pelo jato, a gente viu que é em torno de 1% aqui da potência da turbina que a gente precisa para poder fazer com que o nosso atuador funcione. Então, então é bastante eficiente, né? Essas são as principais conclusões. No final, só queria agradecer aí o financiamento da FAPESP, do Cluster Euler e do CCS da Unicamp pelo financiamento pelos recursos computacionais. E fico aberto aí a perguntas, se alguém tiver alguma pergunta. E é isso. Muito obrigado, Lucas. Foi impressionante seus resultados. Parabéns. Pessoal, alguém tem alguma pergunta para o Lucas? Bom, Lucas, enquanto. Ah, o Christopher tem. Pode falar, Christopher. Oi, Lucas, tudo bom? Você está me escutando? Então, Então, assim, Ah, obrigado pela apresentação. Eu tenho uma curiosidade e tenho uma pergunta também. Amália, a minha curiosidade é sobre a malha que você fez, né? Se, que software você utilizou para realizar essa malha ao redor do a aerofólio, gente né? usa um software que chama HypeGen. A gente geralmente cria a distribuição inicial de pontos em pointwise e depois para fazer a extrusão na direção normal à parede, para garantir que nossos pontos sejam bem distribuídos, que tenham termos de métrica bem comportados, a gente usa um software Uhum. que chama HypeGen. Ah, tá, então entendi. Beleza. Sobre a pergunta, eu queria entender um pouco sobre as frequências e os módulos, né? O sistema você está considerando só o escoamento, né? Tipo, as frequências que são originárias do escoamento, as estruturas turbilionárias, né? Mas nesse caso Essa, das instabilidades, né? Que eu entendo. isso, perfeitamente. Para chegar nas equações de Navier-Stokes linearizadas, a gente faz primeiro uma decomposição de Reynolds. Então, essa equação que a gente resolve é uma equação para as perturbações se desenvolvendo no escoamento base. Então, são as frequências das perturbações que vão se desenvolver naquele escoamento.
Ah, tá, entendi. É, porque eu estava é, pensando que possivelmente poderia ter algumas perturbações que vêm do aerofólio, né? Tipo, quando tem... porque aí, nesse caso, o aerofólio seguiria, pues, uma trajetória assim, ideal, né? Não tem Sim, influência sim. nenhuma do aerofólio para o escoamento, né? É. Possivelmente A gente não vibração faz ali. interação, tipo, estrutura e escoamento. A gente resolve só a parte Navier-Stokes. A gente não resolve a parte estrutural. Ah, tá, entendi. Beleza, obrigado, Lu. Imagina, obrigado. Pode falar, Estevam. Opa, Lucas, meus parabéns aí pela apresentação, foi sensacional. Só queria continuar a questão do SAMI. Você falou que não usa nada de aeroelasticidade ou uma conta mais de estrutura e fluido, mas eu só queria perguntar, você acha que tem influência ou não calcular ou não calcular essa interação? Só de curioso mesmo, porque eu não sei. Eu acho que, tipo, se o seu aerofólio começa a vibrar e começa a excitar um modo do escoamento, o escoamento vai responder também. Então, provavelmente, seria importante também analisar. Mas aqui, no nosso caso, a gente resolve realmente só na via Stokes. A parte estrutural, a gente não... O aerofólio é rígido e, igual ele falou, o movimento dele é prescrito, mas acho que Não, seria sim, importante. não entendi. É que eu só queria saber se vocês têm uma noção de, perderia 5% ali da eficiência que está calculada por toda Ah, essa análise linear. Não tem. isso eu não, realmente não sei responder. Não Não, tenho tranquilo. dimensional. Não, é pergunta difícil mesmo, foi mal. É, mais alguém? Bom, Lucas, eu também fiquei com algumas dúvidas aqui. Quando você estava falando da modelagem lá, logo no começo do solver do CFD mesmo, você falou que vocês aplicam um filtro de alta ordem ali. Por que Isso. exatamente? O que que acontece se não aplicar o filtro? É que a gente está resolvendo um método de LS simplista, né? A gente não Uhum. resolve todas as escalas de turbulência, a gente resolve até uma parte do espectro. Então, e para modelar o efeito das pequenas escalas de turbulência, que seria um efeito dissipativo, a gente aplica um filtro de alta ordem. Então, isso é como se fosse o nosso modelo de submalha. Em vez de usar um SGS, a gente aplica um filtro de sexta ordem. Entendi. E isso também mantém a simulação estável em relação a, sei lá, se você tem grandes gradientes e acaba gerando oscilações puras numéricas, esse filtro é para segurar um pouco também. O filtro é espacial? O Sam está perguntando. É, É espacial, filtro né? É. espacial. Espacial. A modelagem de turbulência acaba sendo isso. E outra coisa também que me gerou dúvida, quando você apresenta os modos lá no espectro, como você sabe qual que é a natureza de cada um deles que você colocou em diferentes cores? É exatamente essa daí. A gente plota eles e olha mesmo. Ah, tá. Porque são poucos, né? Tipo assim, são São 4 poucos. modos aqui. A gente plota, a gente olha e a gente, esses caras aqui estão respondendo mais entre Shirley e Wake, e esse cara aqui é só mais Shirley. Perfeito. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Não? Lucas, muito obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado pelo professor William também ter te indicado. Muito válida a sugestão. E fica aí aberto para quando vocês tiverem mais resultado para voltar. A gente gostou muito mesmo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Valeu aí, pessoal. Obrigadão aí. Abraço, Thiago. Abraço a todos aí. Abraço. Falou.